Boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar. Para nós é motivo de muita alegria estarmos de volta para darmos continuidade aos nossos trabalhos das sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nesse momento, nós endereçamos um abraço a todos os nossos ouvintes, teleouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos irmãos, amigos da Rede Amigo Espírita, todos os companheiros da FEAC, de outras casas que nos acompanham através do site feac.org.br, dos seus lares. Que esse momento seja um momento importante para que nós possamos nos dedicar, nos vincular, estabelecer aquela sintonia desejável com os benfeitores espirituais, que por certo nos reservam aqueles elementos que nós precisamos para nos fortalecer, consolar as nossas dificuldades, mas também alimentar as nossas almas. Então, que a nossa reunião seja pródica de bênçãos. Eu dou boa noite também aos nossos amigos da sala Estudando Espiritismo. Marco Aurélio, boa noite. Boa noite. Marco Aurélio está aí hoje. Boa noite, Beto. Num momento muito especial, porque nós estamos inaugurando hoje no chat. As pessoas já estão acompanhando com imagem também. Antes era só com áudio. Então, devagarzinho, a gente vai dando os nossos passos na direção de qualificar a divulgação. Então, um abraço para todos aí. Muito bem, Beto. Mas antes a gente tinha uma imagem, mas em outro canal. Mas agora todo no site da FEAC. Isso mesmo. E na imagem interativa. Muito bem. Então é isso aí, gente. São sem delongas, o Livro dos Espíritos, obra básica, editado em 18 de abril de 1857 em Paris. Ele é dividido em 4 partes. Primeira parte, os aspectos filosóficos da doutrina, com a questão que é Deus, iniciando. A segunda parte, vamos dizer assim, a parte mais científica, vamos estudar a reencarnação, a mediunidade, a influência dos espíritos, o mundo espiritual, a desencarnação. A terceira parte, os aspectos morais, com o estudo das leis morais, as leis mosaicas, um aprofundamento doutrinário muito importante. E a quarta e última parte, as consequências da nossa semeadura na vida. Então, em síntese, essa é a proposta didática do Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual. No tópico, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Na última semana, nós trabalhamos a questão 291 a 293. Então, hoje, nós vamos trabalhar da 293 até a 295. Então, eu vou começar a leitura a partir da questão 293. Quem quiser acompanhar, Kardec formula assim a questão 293. 2 seres foram inimigos na Terra. Guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos. 2 seres que foram inimigos na Terra. Eles guardam ressentimentos um do outro lá no mundo espiritual? Essa é a pergunta. Eu vou chamar a atenção de vocês, porque essa resposta ela se apresenta em 2 partes bem distintas. E os espíritos superiores começam a responder de uma forma positiva, de uma forma elevada. E na segunda parte, eles vão definir para nós uma situação antagônica. Então nós devemos ler
prestando atenção nesses detalhes, inclusive porque esses detalhes nos ajudam a compreender até o lado mais importante, que é a essência moral das respostas. Então a gente costuma dizer o seguinte, que estudar o Livro dos Espíritos, a gente fica encantado, mas a gente não sabe se a gente fica mais encantado com as perguntas ou com as respostas. Porque as perguntas são brilhantes e as respostas exuberantes. Então o conjunto da obra é extraordinário. Então, os espíritos que foram inimigos na terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Resposta: não. Compreenderão que seu ódio era estúpido e que o motivo era pueril. Pede para aumentar só um pouquinho o retorno. Aumentar o retorno. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se tenham purificado. Está aqui, eu paro aqui. Os espíritos guardam animosidade? Não, não guardam. Porque chegando no mundo espiritual vão verificar que o ódio era estúpido. E que o motivo era pueril, era insignificante. Então não guardam ressentimentos. Aí vem a segunda parte. A gente fica até feliz, né? Oh, então acabou. Chegou lá, tudo resolvido. Aí vem a segunda parte. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se tenham purificado. Quer dizer, os imperfeitos guardam as divergências, as diferenças, porque ignorantes eles não compreendem. Mas mesmo assim ainda é um processo transitório, porque enquanto imperfeitos, significa que os espíritos no mundo espiritual também vão trabalhando para se aprimorarem, para se graduarem, para se purificarem. A palavra purificação, ela tem que ser analisada por nós com muito cuidado, porque vem aquela ideia, aquele ranço religioso, de pureza, aquelas coisas assim que a gente tem dificuldade. A palavra purificado é uma palavra que, inclusive, ela nos remete à religião. E não podia ser diferente, porque o livro foi escrito no século XIX. A linguagem era essa. Hoje, os costumes vão mudando. Então, a palavra pureza, ela já começa a cair em desuso mesmo. Então, ao invés de falar espíritos purificados, espíritos mais graduados, espíritos mais evoluídos. Eu não estou brigando com a codificação, não. Porque tem a escala espírita, nós temos o grau máximo, que são os espíritos puros. É uma terminologia usada por Kardec. Eu não estou questionando Kardec, não. Só estou trabalhando isso com vocês no nosso contexto cultural e idiomático. Ok? Jesus, por exemplo, na escala espírita, dos espíritos puros, Jesus é um deles. Então, se vocês quiserem mais ou menos fazer uma ideia do que é espírito puro, vamos estudar um pouquinho a vida de Jesus, que nós vamos chegar lá. Mas aí, abaixo dessa escala, até chegar nos espíritos imperfeitos, existe uma escada aí, se eu posso chamar de escada ou de escala, imensa, muito grande. E aí dá para notar que a gente está no rodapé aqui dos primeiros degraus. Porque, olha aqui, nós estamos discutindo a questão de animosidade, divergência, antipatia, uma série de questões que só existem no meio de espíritos imperfeitos.
ignorantes. Tá claro? Deu aí, gente? Podemos continuar no texto? Porque a Dora está até com o braço pesando ali. Até agora ela está ali, esperando que eu acelere. Ô, Dora, você sabe que você é exaltada pelos nossos ouvintes. Porque ela falou assim, meu Casalberto não deslancha. Aí, a médium é a Dora. Aí quando o pessoal está em casa querendo que eu acelero, eles entram em sintonia com o campo mental da Dora. Pode perguntar para a Cleusa aí, lá de Portugal. A Cleusa fica acelerada também. Vamos lá. Se foi unicamente o interesse material que os separou, interesse material separou os indivíduos. Nisso não pensarão mais. Porque lá no plano espiritual, eles discutiram por causa de uma vaca. Um tirou a vida do outro por causa de uma cerca. Arreda para cá, puxa para lá. Brigaram por causa da herança. Até mataram o pai. Aceleraram o processo. Eu escutei nossa, eu escutei um ruído assim na plateia. Mundo atrasado, que não é mais o nosso, acontece muito isso. Nosso mundo atual não tem mais esse negócio de filho ficar torcendo. Costuma a nora não querer e o filho, mas é que ele morra. Vocês estão achando? Isso é só para a gente dar uma risada, né? Para quebrar um pouquinho. Aí fica torcendo para o indivíduo desencarnar por causa da herança. Chega no mundo, aí faz inimizade, briga. Né? Vocês já tiveram notícia? Você lê aquelas revistas em quadrinho que fala dos mundos primitivos? Que agora é tão difícil a gente entender como é que funciona esse negócio, né? Porque ninguém briga por causa de herança, não é? Ninguém briga mais por conta de questão material. Isso não existe mais no planeta Terra. Então, lá no mundo primitivo, a turma desencarnava, chegava lá, você aqui. Aí trocaram chumbo para todo lado. Por causa do quê? Aí chega lá e fala assim, puxa vida, mas nós fizemos isso. Eles estão lá no mundo espiritual, não tem mais... O caixão não teve gaveta para eles levarem. Estou falando com uma linguagem bem simples. Mas para a gente trazer essa reflexão, porque ela tem muito a ver com o nosso dia a dia. Não havendo se foi unicamente o interesse material que os separou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Olha que interessante aqui. Eles não vão pensar mais assim. Por pouco desmaterializados que se encontrem. O que ele está falando? Não é espírito evoluído que vai verificar isso, não. É só por estar um pouquinho desmaterializado. Saiu do contexto. Aí vão verificar. Agora, a última frase é que complica a vida da gente. Pelo menos a minha. Não é o caso de vocês. Não havendo antipatia entre eles, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, podem rever-se com prazer. Agora o comentário. Semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. E por que eu falei, não é o meu caso, é o caso de vocês? É o contrário, né? Pois é. Eu tentei ajustar e vocês não deixaram eu ajustar. Eu queria me colocar na condição inferior e eu coloquei na condição superior, que sem querer, fiquei com vergonha. O indivíduo vai lá, pretencioso, o rapaz. Não, é porque eu errei mesmo. Por pouco desmaterializado, são aqueles dois alunos que chegam lá na frente e falam assim, poxa, mas nós brigamos por causa de uma carteira. Hoje nós estamos num outro patamar. Isso, eu gosto de estudar o Livro dos Espíritos trazendo para o dia a dia. Porque para falar do mundo espiritual, nós temos que falar da nossa realidade. Quantas coisas já aconteceram na nossa presente reencarnação
que foi motivo de desavenças, de guerras, disputas. Aí hoje você fala assim, puxa vida, quanta bobagem, quanto tempo perdi. Já aconteceu com vocês? Ou só acontece com a gente assim que erra mais? Ah, agora foi bem, agora mandou bem. Porque quando você está no meio da batalha, meu amigo, quando o egoísmo se torna punjante, ele proporciona um ensandecimento, um enceguecimento, que na hora você não percebe. É necessário a maturidade chegar para você verificar. E isso vale para nós hoje até como um consolo. Pô, graças a Deus não estou mais nessa. Mas pode significar para nós também uma alertiva. Uma alertiva. Sabe lá na sua repartição? Aquela pessoa que briga por conta de uma cabecinha de agulha. Já aconteceu isso com vocês? Lá no trabalho? Vou falar no trabalho, porque a família da gente não tem isso. Todo mundo é de uma fraternidade exuberante. Né? Mas lá no trabalho, chega lá, olha, uma cabecinha de alfinete. Ah, tem muito tempo que não vejo alfinete. Alfinete. Cabecinha do alfinete é motivo para 300 reuniões. Outro dia eu estava conversando com a Gislene. Aqui na FEAC, trabalhar em casa espírita pequena é bom demais. Sabe por quê? Porque não tem burocracia. Pelo menos na nossa administração aqui não tem. Se vier a ter a burocracia para frente, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Temos que tomar decisões, cada um aqui tem atribuições. Não é? Nós temos uma diretoria, essa diretoria ela é escolhida para ela exercer o mandato. Não é? Esse mandato tem um prazo, existe um conselho fiscal que avalia as questões as questões financeiras, nós temos pessoas que cuidam da parte jurídica, mas não temos departamentos, cada um aqui tem uma atribuição. Então, por exemplo, nós queremos resolver um assunto que tem a ver com a parte administrativa. Ô fulano aqui, isso aqui, o que você acha? Posso pegar uma 3 opinião? Daqui a pouco está resolvido o assunto. Pra vocês terem uma noção, o mais novo funcionário da FEAC virou gerente. Dona Eustáquia, ela sentada aqui. Dona Eustáquia começou a se apresentar e eu falei assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a seara é muito... Não é só fica vaidosa que só perde o emprego. A seara é imensa, mas são poucos os trabalhadores. Dona Eustáquia, quando eu assustei, ela já tinha arrumado pedreira, já tinha trocado o telhado, já tinha feito aquilo. Casalberto, eu preciso da autorização. Dona Eustáquia, a senhora é minha gerente. É lógico que eu estou de olho nela, né? Lógico. Minha gerente. Não tem burocracia. Dona Eustáquia é a síndica, prima do Timar. Prima do Timar, é a síndica. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. O trabalho com Jesus ele tem que fluir. É óbvio que existem assuntos que você tem que cuidar. Existem debates, cuidados, orientações. A gente tem que ter esse... Mas se eu começar a discutir como é que eu vou posicionar a cadeira, e isso começar a ficar uma discussão ferrenha, de ponto de vista, eu sou o primeiro a pular fora. Não que eu seja irresponsável, mas eu não estou disposto a ficar discutindo quimeras. Não. Foi o tempo. Antes a gente promovia guerras, batalhas, invasões, morte. Quando o indivíduo começa a avocar para ele o direito do poder, cuidado. Cuidado. E poder não é só de dinheiro, de cargos. Tem pessoas que não podem, jamais pensaram em
perder o poder de ser o ditador da casa. Isso é um tipo de poder, não é? Tudo tem que ser do jeito que ele quer, e acabou. Eu estou falando tudo isso para a gente refletir que em tudo que existe exagero, nós temos que pagar o preço. Porque a vida devolve para aprender. Captou, Dora? Então nós estamos falando da vida além da morte, que a gente trata como a vida além da vida, que a morte é só um detalhe. No mundo espiritual, você vai ter a oportunidade de verificar que você, de repente, tirou a vida ou promoveu complicações por conta de ponto de vista. Ponto de vista. Eu estou achando muito legal o que está acontecendo no futebol mineiro. Porque ninguém tem direito de brigar com ninguém. Porque os dois times que tem aqui, os mais importantes, estão ganhando em nível nacional. Vai ficar até sem graça, se o outro ganhar, né? Porque um pode ganhar as duas coisas, não sei. Mas eu quero dizer que, por conta de ponto de vista, o indivíduo pega um foguete e vai para a porta de um hospital, um insano, com 200 pessoas doentes lá dentro, algumas à beira da morte, e o insano soltando foguete lá dentro do hospital. O que vai acontecer com um indivíduo desse? Ele vai pelejar. Na roça a gente fala assim. Mas ele vai pelejar. Ou ele reencarna, fica surdo. Né? Ou daqui a pouco vai acontecer uma bateria de barulho na cabeça dele. Ele vai ter que passar por muitas dificuldades para verificar que o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Eu propositalmente falei do futebol, porque ele é um dos caminhos mais tênues para julgar o indivíduo nas furnas das trevas. Porque não há, em muitas partes, fraternidade e respeito. Não tem. O que caracteriza mundo inferior. O que caracteriza mundo inferior. Quando desencarnar, vai sentar os dois no mesmo banquinho. Ficar a tarde toda. A tarde toda conversando. Costuma reencarnar. Tem até uma... Vou aproveitar. Eu escutei hoje uma música uma música que tem aí, que é um samba, que fala assim, que eu sou galo, ela é cruzeiro. Vocês já escutaram esse samba? Eu esqueci agora o nome do poeta. Hã? Vander. A senhora é Itatiaia Futebol Clube. O Vanderly. Aí, mas daqui a pouco ela não é galo, ele é cruzeiro, não. Casado e mulher, né? Marido e mulher. Eles reencarnam no mesmo líquido amniótico. Para começar uma jornada junto, irmãos gêmeos. Para verificar que o ponto de vista, ele precisa de ser revisto o tempo todo na vida. Sabedoria é o caminho, mas amor é luz. Ninguém tem a verdade plena, a não ser Deus. Nós temos parcelas das verdades. Um enxerga de um lado, outro enxerga do outro. Agora, a beleza do universo está na harmonia, porque as diferenças, elas deveriam ser tratadas como aprendizado. Mas os homens não sabem divergir de ideias. Você é do partido X, eu sou do partido Z. Você vê assim, eu vejo assim. No final de uma reunião de partidos, nós temos que sair de mão dada. Você expôs, eu expus. Acabou a reunião. Mas não, as pessoas entram nos embates pessoais. E aí é que você assume responsabilidades. Entendeu? Porque, querendo ou não, uma palavra maldita você fere. Você não sabe que do outro lado o indivíduo é frágil.
Vocês já viram aquela história na época de menino? Apelou, perdeu? Aí existem aqueles que apelam o tempo todo. Por que o indivíduo apela? Apelar no sentido de se desequilibrar, não é? Quando ele só... Antigamente o termo era outro, mas diz que agora é bullying. É bullying? Ô, Gino, você que é meu tradutor. É bullying que chama? Quando alguém assedia o outro. É isso mesmo? Eu sou muito atrasado, vocês desculpem. Mas... Então, se o indivíduo começa a promover um bullying sobre o outro é frágil. Daqui a pouco, está desequilibrado. Porque o indivíduo se desequilibra porque o orgulho dele está sendo ferido, ou ele se permite se enovelar numa questão, e por não ter equilíbrio, por não ter sabedoria, por não ter habilidade, ele vai começando a se sentir como que inferior no processo. Até daqui a pouco, ele apela porque ele vai tentar de todas as formas na intimidade dele encontrar um recurso para sair. É como se fosse aquele animal acuado. Já viram um animal acuado? O que acontece com ele? Prende um felino, vamos pegar um gatinho, prende um felino num quarto escuro. O que acontece, Márcia? Por quê? Eu estou falando felino. Porque ele vai reagir, porque ele está se sentindo, o instinto de conservação dele está ameaçado. Uma serpente, uma cobra que ataca alguém, ela só ataca porque ela está se sentindo ameaçada. Ela não é perversa. A questão do trato moral, né? A questão da índole, do caráter animal, não tem. Existem aqueles mais ferozes. São aqueles que, por exemplo, não estão num patamar de domesticação, de educação. Então, a tendência é você precisa ter mais cuidado com estes. Mas independente, pode ser o cãozinho da madame, mais dócil, aquele que sobe na cama. O marido, para deitar, para dormir, tem que pedir licença, porque o trono é da cachorrinha. Embora tenha casos que a mulher é que tem que pedir licença para a cachorrinha, porque é o marido que elege a primeira dama e a cachorrinha de estimação. Aciona o mecanismo dela de preservação, de conservação. Ela vai tentar reagir. Gente, que volta que eu estou dando, hein, seu morto? Mas é importante a gente pensar sobre essas questões, porque todas elas repercutem no comportamento do indivíduo no plano espiritual. Essa ferocidade, essa presunção, esse orgulho, essa questão de eu sou o melhor, isso é de espírito inferior. Você tem que buscar a qualidade. Você tem que buscar, como eles falam na linguagem, a excelência, é isso mesmo? Você tem que buscar excelência em tudo que você faz. Está passando Olha a briga que eu vou conseguir aqui, Marco Aurélio. Roberto. Ela está passando a camisinha, a roupinha do marido, o terno do marido, que ele vai na festa, ela vai ficar. Né? Isso eu contei lá em Curitiba, o pessoal falou assim, convido, a ala feminina, não convido você para voltar aqui mais, num seminário. A esposa está passando o terno para ele ir à festa e ela não pode ir, porque não tem convite para ela. Realmente. Não é porque o marido falou que não tem, só para ele ir sozinho. Não, realmente não tem convite. É ele que tem que ir. Então, na hora que você estiver passando a roupinha do maridão, tem que ser com qualidade. Olha lá, até virou na cadeira. Tem que passar com amor. Passar bem. Eu não deixar nem, como é que chama? Uma dobra. É isso mesmo? É o quê? É vinca. Olha. Márcia, muito obrigado. A reunião espírita é cultura. Não deixar nem uma vinca. E ainda põe uma rosinha, um bottom, passa um perfuminho, põe um bombom, um chocolatinho no bolso para quando ele estiver voltando. Isso é que é passar uma roupa com o evangelho. Hein? Como é que é? Márcia, mas não tira o prazer de eu contar isso não, Márcia.
Ela já está me derrubando. Não, hoje ninguém passa roupa, mas... passa. Deu um defeito, veio no carro, amassou. Não é? Quem que vai dar jeito, Gislene? Olha para você ver. Olha lá. Isso, a Gislene. Gerson, dá um foco no casal. Dá um foco no casal. Essa foi ótima. Excelente. Olha, vou valorizar nos dois sentidos. Isso é autenticidade feminina. Parabéns. Autenticidade feminina. Como é que é? Sobrou para o maridão. Olha lá, o maridão já está reclamando. Ok? Gislene. Agora eu tenho que exaltar também outro ponto. Vai ter que reencarnar para passar o terno um dia. Estou fazendo uma previsão do futuro. Falso Cristo, falso profeta. Estou brincando, viu, gente? Porque eu fiz desafio. Eu estou querendo desafiar. Naquele ponto que a gente precisa de verificar, cada um na sua, e muitos, com muitos pontos para ser trabalhados. A gente tem que procurar. Se você está procurando estudar o Evangelho, vamos lembrar, Jesus passando roupa. Ela não gostou. Jesus deu a vida por nós. Pois é. Precisava. Deu aí, Eustáquia? Aquele adversário que você tem mais dificuldade com ele, eu vou sair do âmbito familiar, porque senão fica pesado. Chegar lá em casa, o marido vai falar assim, amanhã ele vai até testar. aquele adversário, aquela dificuldade, aquela adversidade, comece a prestar atenção para você fazer bem. E o fazer bem com Jesus é fazer com amor. Meu amigo, você está... Isso eu falo para os meus filhos. Eu brinco com eles. O campeonato do quarto mais bagunçado. Aí eu falo assim, gente, isso é básico. Se você tira uma escova de uma gaveta, é básico você usar a escova e voltar com ela para a gaveta. Porque se você tira a escova da gaveta, aí daqui a pouco você pega o perfume, tira lá e vai espalhando as coisas, daqui a pouco para arrumar, você vai ter muito mais trabalho, não vai? Lá em casa está assim, só sai depois que arrumar o quarto. Aí fica, aí vira. Aí eles quase me enviam para as regiões mais quentes, mais escuras, mais fervendo do umbral. Esse pai meu. Ô pai, o senhor fazendo palestra, o senhor é maravilhoso, fica todo mundo emocionado, mas aqui em casa... Deu aí? Mas é em casa que a gente tem que entender isso. Aqui está todo mundo na harmonia. Porque todos nós aqui estamos preocupados em cuidar, de tirar e colocar. Você vai se relacionar com o seu marido, conversar um problema, você não tem que cuidar para falar com jeitinho? Você está lutando para fazer com qualidade. Agora, isso tem que acontecer em todos os sentidos da vida. É lógico que eu não estou sendo preciosista, nem perfeccionista, porque tem pessoas que exageram também, não é? E diz que tem uma turma aí de virgem, que é tudo perfeccionista, é só gente complicada. Vê um quadro torto, vai lá e tenta ajustar. Você é virginiano? Olha, eu não estudo essa área, mas dizem que essa turma é toda umbralina. É touro, capricórnio. Eu acho que são os 12 signos. Ainda mais quando começa a estudar Allan Kardec. Mas então, quando nós vamos descobrindo, vamos voltar, nós vamos descobrindo que nós estamos em nome do preciosismo, do ponto de vista, em nome do orgulho. Você começa a trabalhar de sorte a ferir o semelhante, seja consciente ou inconsciente, nós estamos assumindo responsabilidades que depois nós vamos ter que ajustar. Marco Aurélio, você parece que queria falar alguma coisa?
Pessoal do chat, obrigado. Beto, boa noite. Liga o microfone. Beto, boa noite. A Cleusa, lá de Leiria, Portugal, ela fez uma indagação aqui interessante, na questão do instinto. Sim. Quando a pessoa desencarna, naquela questão que nós estávamos falando anteriormente, do você encontrar com o outro lá, né? Sim. Com o adversário e tudo. Aí ela fala o seguinte, é esse instinto que levamos depois da desencarnação, e isso, quando não estamos preparados para a mesma, não está preparado para a desencarnação, mas e aí chega e vê aquele adversário. Não. Pelo que eu entendi, foi isso. A gente tem que só pontuar. Não sei se eu peguei a pergunta direito. Mas o instinto que eu me referi é o instinto de conservação. Quando você se sente acuado, você reagir para se proteger, nós estamos falando de instinto de conservação, ok? E o homem possui, porque o instinto de conservação vem sendo desenvolvido nos reinos inferiores, ok? Só que o homem que possui o que os animais não possuem, que é o pensamento contínuo, portanto ele é dotado de razão, e dotado de razão ele tem livre-arbítrio, e livre-arbítrio traz consigo responsabilidade nas atitudes. Esse é o diferencial do homem. Então, o lutar para preservar a vida é uma coisa. A outra coisa é você se apoiar nesse instinto de preservação para atacar o outro. Para atacar o outro. Então, esse é um dos pontos extraordinários para a gente refletir. Uma mãe que vê um filho, por exemplo, sendo atacado por um indivíduo, a mãe possivelmente vai reagir igual o gato que nós falamos, preso dentro de um quarto escuro. Lembra? Esse é meu filho. Então, é um instinto de preservação? É. E que muitas vezes, quando nós somos acionados pelas dificuldades do caminho, o indivíduo pode até perder a razão e fazer loucuras. Pela sua condição de inabilidade emocional. Inabilidade emocional quando ele sai translocado. Deu aí? Mas ele pode, por impulso, até entender, dependendo da evolução do espírito, entender a história rapidamente e agir conscientemente para tentar apenas defender. Apenas defender. Como se você observasse uma criança com um carro vindo na direção para ela ser atropelada. Naquele momento vai ser acionado os seus mecanismos espirituais. E num átimo de tempo, dependendo da desenvoltura, da habilidade, da bagagem que o espírito traz, ele pode salvar aquela criança. Só um instante. Só para completar o raciocínio. Então, isso é uma coisa. Agora, por exemplo, para preservar alguém, você sai para o ataque e depois isso passa a ter consequências complexas, aí já entra no âmbito das responsabilidades morais, espirituais. Deu aí? Porque tem muita gente presa e tem muito mais gente solta, e eu estou falando daqueles que têm débitos com a sociedade, porque consigo mesmo a grande parte da humanidade tem, mas eu estou débitos com a sociedade, que se apoiam em justificativas que espiritualmente não têm fundamento. Aí eu fiz isso porque era minha mulher. Aí eu fiz isso porque senão eu ia morrer. Eu fiz isso, e aí, na realidade, é apenas um mecanismo psicológico que se chama de fuga, para não aceitar o peso que a consciência define como responsabilidade. O assunto ficou pesado, não ficou? Ficou não. Mas a gente precisa de entender. Então, o desencarnar
e encontrar com o adversário, ok? Vai promover uma reação em cadeia, que pode ser uma reação complicadíssima, igual foi na Terra, podem continuar treslocados no mundo espiritual. Podem. Só de cruzar os olhares, a chama do ódio reacende. Pode? Pode? O que vocês acham? Pode. Tanto pode, nós estamos falando de espíritos inferiores, que aqui na Terra, costuma ter histórias, dramas, problemas que ficaram guardados por décadas. De repente os dois encontraram. Foi motivo do vulcão entrar novamente em erupção. Deu? Isso é muito comum no nosso dia a dia. Querem um outro exemplo? 2 espíritos que se tornaram inimigos, desencarnaram, não necessariamente encontraram no mundo espiritual, tiveram outras vidas, mas num determinado momento a providência divina os coloca frente a frente. Aí eles vão reencontrar lá na meia-idade, ou numa idade mais avançada, isso não importa. O indivíduo encontrou com o outro numa festa. Cruzaram os olhares. Nunca os dois encontraram nessa existência. Mas só de cruzar os olhares, eles não lembram claramente, mas se identificam magneticamente. É o suficiente para que brote ódios, raiva. Ódio não, raiva, furor inexplicáveis. Deu aí? Estão entendendo como é que o assunto não é tão simples igual a gente está pensando? Então, a questão que ela levantou, ela pode ter essa conotação. Vamos lá para me poder caminhar. Roberto, sou eu mesmo que estou indagando. Uai, então pronto. Pode fazer. Às vezes tem a terceira pessoa. Mas tem... Aquele que chega e fala assim, por que você está olhando desse jeito para o outro fulano? Às vezes pode ter alguma indagação, alguma coisa? Vamos lembrar o seguinte, nós vivemos num mundo de comunhão, de associação e repercussão. Por mais que você julgue que você está caminhando sozinho na evolução, você não está. Você faz parte de grupos. Grupos. Parentela espiritual. Você pode ter uma parentela corporal que você está ali há décadas. Não tem nada a ver com você. Pai, mãe, filho, marido, mulher. Não são espíritos afins. Pode? Acontece muito mais que imagina. Agora, a parentela espiritual, você está sempre vinculado a ela. Essa parentela está até toda no mundo espiritual. O indivíduo mora sozinho. Mora sozinho. Só que sozinho não, né? Sozinho não, ele tem os seus vínculos. Então, quando você vai flutuando dentro da sociedade, como uma célula que vai aqui, vai ali, convive, encontra, reencontra, associa, desassocia e etc., você tem o seu agrupamento de sustentação. Se eu vou traduzi-lo como, inclusive, um agrupamento aqui na Terra também, vamos esquecer o mundo espiritual. Você tem as suas referências na Terra. Sua mãe, seu pai, sua mulher, seu filho, do mesmo jeito. Tudo que você fizer, você tem o seu núcleo de sustentação. Obviamente que os núcleos que nós nos vinculamos são núcleos que falam sobre a nossa história espiritual. Eu não posso conceber um espírito primitivo vinculado ou sintonizado com um agrupamento espiritual composto por Sócrates, Platão,
filósofos, espíritos que já estão pensando lá daqui a... Enquanto o indivíduo está olhando para a selva dele, os espíritos estão pensando já na habitação em outros mundos. Não dá liga. Não dá conexão. Então, se você vê um agrupamento ali fazendo bobagem, o agrupamento se completa. Ele se sustenta. Se é bobagem, se é tolice, isso tem vida curta. Isso tem vida curta. Porque não tem fôlego. Se são coisas elevadas, tem tudo para durar. Se não durar o grupo, a ideia vai perdurar. Essas células vão se desmembrar do agrupamento e vão se aglutinar em outros núcleos que vão continuar nesse diapasão, procurando coisas boas. Há quanto tempo nós nos conhecemos? Renatinha tem 10 anos. E o casal amigo? Há uns 15? Posso pôr 20? Porque o casal amigo, que mora aqui no São Gabriel, né, aqui perto, nós nos conhecemos lá da rua Arthur de Sá, lá do Grupo Werner. Eu trabalhei no Werner 13 anos, já temos de FEAC 6 anos, e o casal amigo está aqui, nos visitando. E eu acabo de ver uma companheira, amiga, que está vindo lá do Werner também, que nos conhecemos lá atrás. Eu acabei de falar para eles aqui, olha. Chegou um outro casal amigo agora, exatamente, eu estou falando a mesma coisa. Nós nos conhecemos, vocês, no mínimo uns 20 anos. Quantas coisas aconteceram, a vida tomou vários rumos, e hoje nós nos reencontramos numa casa espírita por identidade. Isso é sintonia. Por quê? Nós estamos buscando a mesma coisa. Nós estamos buscando o bem. Tentando vencer as nossas inferioridades, as nossas dificuldades. Então, os grupos vão se perpetuando pelos ideais. Da mesma forma que os corações se dissociam quando mudam estes focos de vida. Deu aí? Você tinha um grupo de colegas quando você jogava futebol com 10 anos de idade. Possivelmente, vou chutar, possivelmente pode ter um ou dois que você ainda encontra, como talvez a tendência é de nem saber por onde anda as individualidades, porque passou muito tempo. Nas questões familiares, a gente bate nessa tecla. Questão familiar. As famílias, elas se mantêm por identidade. Identidade ideológica, identidade espiritual e afinidades. Certo? Só que existem laços que são duradouros. Existem outros laços que são transitórios. Então, é muito comum. Hoje em dia, as famílias estão reduzindo o número de pessoas, né? Mas antigamente as famílias eram muito maiores. Então, hoje a gente sofre um pouco dessas repercussões. As famílias hoje, que são muito grandes, porque eram muitos filhos, se tornaram muitos netos, muitos bisnetos, costuma esses núcleos se manterem até que, de repente, um desencarna. Costuma lá o avô, o bisavô, a avó, vamos pensar naqueles que eram a matriarca ou patriarca, simbolicamente. Espiritualmente falando, desencarna um, é um motivo para desassociar um agrupamento de talvez centenas de pessoas, que tinha o hábito de se reunirem, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, né? Hoje, aonde que está? Ai, que tempo bom, depois que papai morreu, depois que mamãe se foi. Aí você vai perceber o seguinte, por que isso acontece? Pelo magnetismo dos encarnados que eram os provedores? Tudo bem, pode ser.
De repente eram líderes. Eram líderes que lideraram comunidades. Aí voltaram como pais e essas células que antes eram simpatizantes ou admiradoras, hoje estão como vinculações. Aí o líder desencarna, perdeu o fulcro irradiador, aglutinador. Mas também existe a questão do favorecimento espiritual. Por quê? Se um desencarna e desagrega todo o agrupamento, eu não posso pensar só numa individualidade, mas a própria força conjunto, ou seja, os espíritos, porque cada um, deixa eu ser matemático, cada um tem um benfeitor espiritual. Vamos pensar assim. Então tem lá uma família de 10 filhos. Né? 10 filhos. 10 filhos casaram. Então, no mínimo, você tem 20 benfeitores espirituais. O benfeitor da mulher e o benfeitor do marido. Ok? A Dora gosta dessas continhas, né, Dora? Aí, o que é? No mínimo, 20 benfeitores. É lógico que 40 obsessores. Né? Porque para cada obsessor, você tem 2 obsessores. Né? Ou 2 ou 3, dependendo do indivíduo. Um benfeitor e 10 obsessores. Né? Não tentem fazer essa conta, como é que funciona com você. Você pode se assustar. Mas eu quero dizer o seguinte, porque a dona Eustáquia, coitada, hoje ela saiu daqui até decepcionada, a dona Eustáquia, chamei ela de gerente, agora eu estou falando que ela pode ter muitos obsessores. Ô, dona Eustáquia, só não leva a mal não, dona Eustáquia, é tudo brincadeira. Mas eu quero dizer o seguinte, para cada benfeitor, você tem que ter, é proporcional, porque o benfeitor é amor, é bênção, é magnetismo. E os obsessores, que na realidade são os nossos amiguinhos, muito parecidos com a gente, eles são aqueles que estão ainda numa dimensão inferior. Então você não precisa de 3 obsessores, 3 benfeitores. Não precisa. Um só é capaz de oferecer amor para os 3. Bonitinho, né? Não é verdade? Então vamos imaginar. Vamos para a conta. Se temos uma família de 10 filhos, se nós temos 20 benfeitores espirituais, esses 20 benfeitores espirituais, porque eles trabalham em equipe. Confusão, bagunça, individualismo é aqui na Terra. Lá no mundo espiritual superior existe organização. Ministério no mundo espiritual, os ministros não pensam não é em si, não, eles pensam é nos projetos. Não é? É assim que funciona. E todos são coordenados por uma governadoria geral. Então não é cada um mandando, não. São todos do mesmo projeto. Então se preparem, porque no futuro será assim no Brasil também. Vai demorar um pouco, mas será assim. Então, voltando, os espíritos estão numa força-tarefa para manter o grupo reunido. O planejamento espiritual é o seguinte: quando esse fulcro irradiador desencarnar, a dissipação, ou as bipartições, ou a multiplicação, que eu posso dizer aqui, das células que compõem esse organismo, ela será necessária. Então, desencarna o indivíduo, é como se os espíritos fossem, chegou a hora. Aí eles é como se separassem os elos. Porque é necessário que os espíritos que compunham aquele grupo vão viver outras experiências. Então, o que muitas vezes a gente acha que é um fator negativo, na realidade é um fator produtivo. Porque aquele agrupamento cumpriu a missão espiritual que estava definido para eles. Então, na ordem da evolução de cada indivíduo e das comunidades, existem ciclos, etapas. Há o momento de semear, o momento de colher. Isso é da vida. Há o momento de estar junto e há o momento de se separar. Chegou a hora, então, casa aberta, eu posso pedir o divórcio? Ninguém falou isso. Mas nós queremos dizer que até o divórcio é por causa da dureza do coração. Porque quando os espíritos compreendem o que é amor, as alterações elas se dão de uma forma espontânea, natural. Então, se, por exemplo, vai chegar-se um tempo que os espíritos que se comprometem com a moral, né, que esposam o ideal de vida,
se preparam, planejam e realizam, há de chegar um tempo, olha, já cumprimos nossa tarefa. Então cada um agora vai seguir pelo seu caminho. Hoje nós temos uma dificuldade de entender o que vem a ser esse fechamento de etapas, porque geralmente a lei ela define vinculação e a lei também fala de desvinculação. A vinculação nossa, geralmente, ela se dá por paixão. O indivíduo explode o magnetismo, ele se encanta, ele começa a olhar para o olho dela, que olhos verdes maravilhosos, não tem nada de verde, é azul. Nossa, mas como ela é educada. Engraçado como é que muda de opinião, né? Enquanto quer, só olha para o lado positivo. Aí muda de opinião, daqui a pouco começa a ficar meio melindrada, aí já começa a procurar defeito. Então, olha o que acontece no nosso mundo. Explode a paixão, se vincula, aí daqui a pouco vai ter que... A vida vai dizer o seguinte, então agora nós vamos entrar numa etapa em que o relacionamento visa intercâmbio, troca, aprendizado, reciprocidade, cumplicidade, amizade, fraternidade, respeito, seriedade, ética. Tudo tem a ver com um relacionamento, não é? Em qualquer relacionamento. Aonde que o relacionamento começa a se esvair? Começa a se fragilizar. Quando os indivíduos se desvinculam dos compromissos assumidos. Lembra que eu listei aqui uns 15? Olha que deve ter mais. Começa a se desvincular de um princípio, já é motivo para se desvincular numa série, nem vou chamar de estequiogenética, é uma série, um processo em cadeia. Porque o que sustenta se chama amor. Aonde não há amor, vocês querem que eu listo de novo? Agora de uma forma diferente? Não vai ter responsabilidade. Aonde não tem amor, não vai ter ética. Aonde não tem amor, não vai ter reciprocidade. Não vai ter cumplicidade, não vai ter fraternidade. Aonde não... E por aí vai. Eu falei no positivo, agora eu vou falar o que é ausência, em função do amor. Aí o que vai acontecer? Amor é fulcro irradiador. Nossa, Dora, questão 294, hein? Ô, Dora, será que dá? As lembranças das más ações, não dá não. Ela espera. Aonde falta amor, perde o sentido. Perde o sentido. Perde o motivo. Perde o estímulo. Só que isso é assim, não te amo mais. Do mesmo jeito que eu te amo. Papo furado de namorado. Casal aberto, não fala isso não, eu estou tão vibrátil ultimamente. Eu tenho dito tanto, eu te amo. Amor é expressão de doação. Verbaliza-se por uma questão de romantismo. Mas muito mais do que romantismo expressado em palavras, o amor se sublima nas mínimas questões do comportamento. E quando você se sente envolvido por amor, as barreiras, as distâncias, as indiferenças, a aridez, a escassez, vai acabando. Você consegue brigar, você consegue bater, você consegue judiar. Tem até uma música, judia de mim. Né? E olha que vocês não acham ruim não, porque hoje eu descobri, sem querer, que é dia da música e dia dos músicos. Então eu posso citar algumas poesias aqui.
Você não judia de quem ama. Não tem jeito. Você pode até ignorar, você pode fazer bobagem, mas o amor continua lá te esperando. Porque o amor não vai. Vocês já viram? Vocês têm estudado o Evangelho, gente? Vocês já viram Jesus, por exemplo, ir em algum lugar curando alguém? Vocês não vão ver essa passagem no Evangelho. Vocês vão observar sempre alguém vindo a Jesus pedindo. A passagem do cego de Jericó. Jesus vinha passando. Aí, de repente, o cego perguntou: o que está acontecendo? Aí alguém disse: é o profeta, é Jesus que está passando. Aí o cego levantou e começou clamando, dizendo, eu gosto da narrativa de Lucas: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele clamava e a multidão, cala a boca, cala a boca. A multidão repreendia. Porque assim, você quer melhorar? A multidão, a treva que nos envolve, ela faz de tudo para você não caminhar. Vir ao São Gabriel é um desafio, meu amigo. É um desafio. Agora presta atenção, que desafio que é esse? E bem-aventurado quem consegue chegar. Não é assim que a gente fala? Chegou, parabéns. Chegou, parabéns. Porque é muito cômodo quando o centro espírita é na frente. Você só atravessa a rua. Olha que nós saímos lá do bairro União, pertinho de tanta gente. Eu falei com a turma, vai um grupo, depois esse grupo vai esvaziar. Porque a senha do Evangelho é perseverar até o fim. Então, quanto mais difícil, mais oportunidade a gente tem. Jesus, tenha piedade de mim. O que aconteceu? A multidão fez, até que ele, na sua clarevidência, perguntou para um dos discípulos, o que está acontecendo ali? Vai lá, busca-o. Jesus não vai. Porque se ele for, ele tira a oportunidade do aprendiz trabalhar. Então Deus não faz nada por você. Não fique assustado. Porque não é o papel de Deus. Deus é o Criador. Deus cria, Ele dispõe. Quem opera é o Espírito. Deu? Então Jesus não vai ao nosso encontro. Ele diz, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Essa descrição de Mateus no capítulo 11, não é isso? Versículo 28. Mas depois ele fala o quê? Mas tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, mas, depois que eu te alivie, porque você está oprimido, você está cansado, aí tem um ponto e vírgula que o evangelista colocou. Mas, tomai, ele devolve. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí encontrareis paz. As grandes vitórias se dão pelo tamanho dos desafios. São essas que marcam. São essas que são inesquecíveis. Então você não briga, você não bate, você não vai conseguir resistir ao amor. Uma hora você vai ceder. Os espíritos mais empedernidos, mais encastelados, mais embrutecidos no ódio, eles são atendidos por entidades que são capazes de amá-los em todo o sentido da palavra. Eu posso dizer, porque essa história já deve ter se encerrado. Quando eu trabalhava no Grupo Sheila, vai aí mais de 20 anos, nós tínhamos uma equipe de visita,
que é uma das tarefas mais extraordinárias que tem numa casa espírita. Visitar os lares e levar o evangelho. Pena que o nosso grupo aqui da FEAC é tão pequenininho, né? O povo não sabe o que é bom. Mas vamos lá. Fiz essa tarefa por muitos anos. E a gente recebia os casos aleatórios, trabalhava no Grupo Sheila, e é uma demanda enorme o Grupo Sheila, né? Maior casa de Belo Horizonte. Eu trabalhei lá 10 anos. Momentos inesquecíveis. E nós fomos visitar um lar, não sabíamos aonde estávamos indo direito, não tínhamos detalhes. Chegamos lá no endereço. Vocês que nos pediram uma visita, etc. E adentramos. E nós, chegando na entrada da casa, os médiuns perceberam, em torno da casa, uma corrente magnética, um hálito protetor, que era uma coisa assim, que deixou todos sensibilizados. E era uma casa velha, de um aspecto físico não agradável, caindo aos pedaços. Mas espiritualmente o lugar era divino. E aquilo deixou a gente assim, vigilantes, cada um na sua. Depois nós fomos entender as percepções quando acabou a visita. E quando nós chegamos lá, uma senhora, quando nós nos deparamos com ela, que nos colocou para dentro da casa, nós estávamos diante de uma senhora, talvez uns 80 anos, alguma coisa assim. Mas era uma senhora que eu, nessa encarnação, posso dizer que foram poucos os espíritos que eu encontrei com tamanha envergadura. A aura dela era uma coisa assim, extraordinária. E nós, o desejo que a gente tinha era de ficar de joelhos perante ela. E numa simplicidade, num carinho, ela falou: vocês vieram trazer Jesus para minha casa. E eu estava assim, eu acho que eu vim foi buscar. E nós entramos, ela nos levou, queria nos levar para a cozinha, não podemos. Porque o nosso trabalho aqui, a gente não pode aceitar nada, a não ser uma aguinha de vez em quando, nós viemos aqui trabalhar. Então não aceitamos, se a senhora entenda, etc. Então tá bom. Então vocês não reparam, não? Eu só tenho aqui 2 cadeiras aqui, então nem vão sentar, a não ser a senhora que é mais velha. Senta aqui, e ela, aquela mineira que fica querendo ajeitar tudo para todo mundo ficar acomodado, mas só tinha 3 cadeiras na sala e éramos 6. Aí abrimos uma página. E eu me lembro que essa página vinha falando daquela passagem de Jesus, quando retorna do mundo espiritual e vai caminhar com seus discípulos. E eles sem reconhecer que era Jesus. E ele se apresentando como um mendigo. Essa passagem é extraordinária. E a gente leu, e estou lá, meu Deus, o que nós íamos fazer aqui? Quando nós achamos que a tarefa tinha acabado, pessoal, chegou lá um pedido, na realidade nós estamos vindo aqui para receber uma chuva de bênçãos. Aí ela virou para a gente e falou assim: agora vocês vão fazer uma caridade para mim. Vocês podem dar um passe no meu filho? Perfeitamente, viemos aqui para isso. Mas vocês não reparam, não? Pode ser que vocês não se sintam um pouco à vontade. Não tem problema, vamos lá. Aí nós fomos no fundo da casa e fomos sentindo o ambiente ficando mais denso, com mais dificuldade, inclusive para respirar. E quando nós chegamos pós a porta da cozinha, tinha um barracão, e quando nós olhamos, ele estava todo blindado era uma jaula, literalmente uma jaula. Quando eu fui vendo aquela cena, eu falei assim: meu Deus, onde que eu estou entrando? Quando nós nos aproximamos, nós nos deparamos com uma fera indomável.
Era o filho dela. Um indivíduo com um aspecto horripilante. Todo desgrenhado, cabelo, barba. Uma situação muito chata, muito triste. E ela virou para nós e começou a chorar. E falando assim, vocês podem fazer uma oração pelo meu filho, então? Hoje ele está muito agitado. E nós começamos a orar, à distância. E quanto mais operávamos na oração, mais ele se agitava dentro da jaula. E aí nós fomos percebendo que a turba de espíritos que estava em torno dele foram se sentindo envolvidos pela equipe espiritual que entrava no ambiente para fazer o saneamento. E isso causava uma dificuldade. Vocês não queiram imaginar o que é entrar num ambiente de loucos. Ele era um, mas em torno dele era uma turba. Era uma legião de espíritos dementados. Até que num determinado momento, ela disse assim, ela levantou a mão, espere um pouco. Ela foi andando com uns pássaros trôpegos, com cabeça baixa, e à medida em que ela foi se aproximando do que eu vou chamar da cela de uma jaula, ela levantou o rosto e disse assim, todos que estão aqui, eu exijo silêncio, porque nós estamos recebendo a presença de Jesus aqui agora. Sejam educados, ou eu ponho todos para fora da minha casa. Alguém assistisse a cena, ia falar assim, essa mulher está doida. Naquele momento, o filho dela, que se debatia na cela, ele caiu como se fosse um pedaço de pano no chão. E ali ele entrou numa convulsão epileptóide. E ela, do mesmo jeito que se encontrava, voltou para o grupo. Continuemos a oração. Agora, eles deixaram ele. Ele vai dormir. Terminamos a oração. O ambiente foi impregnado por um cheiro de rosas. Todos nós saímos do ambiente sem o que dizer, sem o que discutir. Ela disse assim, vocês podem voltar semana que vem? Saímos e combinamos, vamos voltar ao mesmo grupo. Nem mais nem menos, o mesmo grupo. A semana seguinte, só eu e a coordenadora conseguimos, os outros apareceram todo tipo de impedimento. Eles não puderam ir. O mundo espiritual não autorizou que eles voltassem. Porque não é qualquer ambiente que o indivíduo pode entrar. Nós voltamos. Quando chegamos lá, ela nos recebeu do mesmo jeito. Eram 3 cadeiras. Nós pudemos sentar com ela na sala. Sentados, ela disse, nós vamos fazer a prece. Mas hoje vocês não saem daqui sem tomar meu café. Vamos lá ver meu filho? Vamos. Quando chegamos lá, a cela estava aberta. Aberta. O cheiro do ambiente era outro. E ele estava sentado, dementado que era, com o cabelo cortado, a barba feita. Ele tinha tomado banho. Ela disse, não se espantem. Vocês foram trazidos para cá porque estamos nessa luta há mais de 40 anos. E aquele último dia que vocês estiveram aqui,
foi o saneamento final. São espíritos dementados, vinculados à Segunda Guerra Mundial. E por misericórdia da providência divina, nós conseguimos escondê-lo como meu filho. E eu tive que retirá-lo da sociedade. Porque quando nova, eu tentei de tudo. Nenhum profissional, nenhum sacerdote da psique conseguiu cuidar do caso dele. Até que um dia eu tive uma visão espiritual que um ser que veio das esferas maiores veio me dizer, veio clarificar tudo e definir e me fazer lembrar que eu reencarnei para casar, ter os meus sonhos primaveris, esposei um homem que amava, para que logo que eu engravidei, ele viesse a desencarnar num acidente. Graças a Deus, pelo menos uma pequena pensão ele deixou. E o meu compromisso, que agora está caminhando para o final, quando ele desencarnar, porque a espiritualidade já me disse que será antes da minha partida, eu voltarei para o mundo espiritual. Só na Terra. Porque todos que diziam que me amavam, me deixaram pelo caminho. Mas aquele que eu vim para amar, graças a Deus, pelo menos, ele já se encontra a caminho de um possível equilíbrio, que não se dará na próxima encarnação. Talvez daqui a 2 ou 3, ele poderá retornar como um cidadão com um comportamento adequado, mais ajustado na sociedade. Porque Jesus não tem pressa. A pressa é dos homens. Por isso é que os homens brigam. Por isso é que nós ficamos enlouquecidos. E por isso que o prazer que não nos alimenta só nos traz dificuldades, esvaziamento, um dia há de ficar pela estrada. E nós estaremos juntos, banqueteando com o Senhor. Queridos amigos, a gente vê muitas histórias maravilhosas narradas pelos espíritos superiores. A obra ciclópica de Emmanuel, que coordenou mais de 400 livros através de Chico Xavier, que gerenciou uma pleiade de espíritos das mais variadas condições, nos brindam com muitos dramas que nos fazem repensar, nos convida a planejar uma vida espiritual. Mas no nosso dia a dia, nós também temos muitos romances, nós temos muitos dramas, nós temos muitas histórias que só a imortalidade da vida pode nos explicar. Só a misericórdia divina pode nos trazer estímulo, esperança, pode nos encantar para que operemos com paciência, com bondade, com perdão. Com quanto as nossas dificuldades sejam grandes, por mais que a dor vergaste, que a loucura se amplia, lembremos do apoio espiritual que está à nossa volta. E espíritos luz não estão só lá no alto, só lá na verdade espiritual. Existem muitos apóstolos dando testemunhos extraordinários. Só que isso não vende revista. Isso não dá ibope no Facebook, no jornal. O que chama a atenção da população é o político que engana e que depois volta à tona dizendo, eu enganei mesmo. Aí as pessoas têm a oportunidade de falar assim, poxa, mas eu apostei nele.
Aí existem situações que falam assim, mas você foi avisado. Você sabe o que dá ibope, meu amigo? É a falange que luta para destruir, para corromper, para tirar dinheiro, para tirar a possibilidade de pessoas que estão à míngua de tudo. São miseráveis. Observem qual que é o estado que nós entramos, Marco Aurélio. Observemos. Uma pessoa que há 20 anos atrás ganhava 1.000, 2.000 reais, hoje tem uma fortuna de bilhões. E fica tudo por isso mesmo. Isso vende notícia. Isso vende discussão. Mas eu pergunto, o que nós estamos fazendo para mudar? Ah, vou mudar de partido. Você vai continuar partido. O que nós estamos fazendo para mudar o nosso planeta? Jesus vem nos dizer: ame. Qualifica o seu mundo íntimo. E comece a desconectar de tudo que é treva. Porque promover medo, desconfiança, é tarefa das trevas. Nós vivemos num mundo em que o que é sustentado é o desequilíbrio. Quem está na loucura vai pagar o preço do desequilíbrio. Quem não está, é interessante que entre para que a indústria farmacêutica venda, para que setores se promovam. Existe todo um processo que foi muito bem arquitetado pelas trevas para dizer para você que não tem solução. E Jesus, a espiritualidade maior, fala de outra coisa. Se você ama, se você se vincula à luz, nada vai te destruir. Nada vai tirar a sua possibilidade de continuar a amar. Porque esta é a grande proposta da imortalidade da vida. Por isso, lembremos que você, eu, todos nós, estamos envolvidos por um hálito protetor extraordinário. Se você sair ali fora, uma bala te atingir, tinha que ter acontecido. Agora, eu não vou entrar no meio de um tiroteio, que eu não sou bobo. Se você tiver que passar por uma dificuldade por causa de uma crise econômica, você não vai perder a chance de evoluir por isso, pelo contrário. Nós temos que trabalhar para qualificar as mínimas coisas, para dar exemplo, para criar uma família, para falar de ética, para falar de moral, para falar de fraternidade, porque é assim que nós vamos mudar lá. Não é você achar que vai mudar lá fora sem mudar você mesmo primeiro. O político que nós elegemos, nós os elegemos para que eles nos dêem emprego, para que ele favoreça a nossa família. Eu sou amiguinho, ele vai achar um jeito de me ajudar. Observem se não é uma mente igual àquelas que assumem o poder. O comportamento é o mesmo. Interesses amoedados. Já chegou uma doação para você e você falar assim: não tem alguém que precisa mais do que eu? Para a gente pensar. Chico Xavier dizia assim: eu vivo com o que eu preciso. O meu salário é tudo o que eu necessito para evoluir. Se faltar, eu tenho amigos que vão me ajudar a comprar o remedinho, porque eu não preciso mais do que o terno que eu tenho. Mas nós somos capazes de fazermos inimigos.
por uma simples contribuição a mais. Para falar de amor, para conversar com Jesus, amigos da sala estudando Espiritismo, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, todos que compusemos a Rede Amigo Espírita, companheiros que estão nos acompanhando, inclusive dos Estados Unidos, de Portugal, de várias localidades. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas que necessitamos. Por isso nos resta amar. O nosso querido Chico tem um pensamento que diz assim: Jesus não exige que nós escalemos o Everest. Ele não nos obriga a tarefas grandiosas. Jesus só nos conclama a nos amarmos uns aos outros, como Ele nos tem amado. É assim que nós poderemos fazer da nossa vida um movimento de bênçãos, respaldado pela simplicidade da manjedoura, do desprendimento dos pastores, do agradecimento diante de tudo que o Senhor nos concede, principalmente o dom de viver, de conviver. Nós podemos ser felizes, mas para isso, não espere que a felicidade caia dos céus. Felicidade é estado de alma, como paz é o prêmio para o bom combate com você mesmo. Não existe nada no mundo que te dê mais felicidade, mais alegria, do que alguém dizer: vai com Deus, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Muito obrigado, meu irmão. Jamais esquecereis o que tu fizestes. Que Deus te cubra de felicidade, de saúde. Vai com Deus. Não tem nada no mundo que tem o valor do muito obrigado. Muito obrigado a todos por mais uma noite abençoada, por mais um encontro fraterno. E assim nós nos despedimos de todos os ouvintes que nos acompanham dos seus lares ao vivo, dos corações que vão assistir a esta mídia posteriormente, que possamos continuar na lida esperançosos, porque dias melhores nos faz lembrar o nosso amigo espiritual Werner. Dias melhores estão a caminho. Valeu, obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser.